José nunca pensou que seria capaz de fazer o que fez naquela noite de março de 1987. O envelope amarelado estava ali, esquecido entre as páginas de um livro velho. Quando sua filha lhe ligou, dizendo que havia encontrado algumas coisas do vovô no sótão, sua mão tremeu ao reconhecer a própria letra jovem. Contrato de trabalho Maria Santos, 16 anos. O cheiro de mofo misturado com o perfume dela ainda grudado no papel o fez voltar 37 anos no tempo. Ele havia enterrado aquela memória tão fundo que quase acreditou que nunca aconteceu. Mas ali estava a prova. Ali estava o documento que mudou suas vidas para sempre. O papel que o transformou no homem que jurou nunca ser. Sentou na cadeira da cozinha, a mesma onde tomou aquela decisão terrível, e as lágrimas começaram a cair antes mesmo de abrir completamente a carta, porque ele sabia exatamente o que estava escrito ali, e sabia que chegara a hora de contar a verdade sobre o dia em que vendeu a própria filha. Era inverno de 1987, e o frio cortava a pele como navalha em Nossa Senhora da Glória interior do Sergipe. A seca havia matado a última esperança de colheita da família, e o cheiro de terra rachada invadia a casa de taipa pelos buracos nas paredes. Maria tinha acabado de fazer 16 anos, e José via nos olhos castanhos dela a mesma fome que consumia seus outros 4 filhos menores. O som das panelas vazias ecoava pela manhã como um sino funeral, e sua esposa, Conceição, havia parado de chorar, o que o assustava mais do que os soluços dela. Ele acordava às 4 da manhã, com o estômago corroendo por dentro na essa do fome, mas de uma angústia que parecia ter garras. As mãos calejadas de tanto trabalhar na terra seca agora tremiam de fraqueza. O gosto amargo da derrota estava sempre na sua boca, misturado com o pó que o vento trazia dos campos mortos. Necklace Dias. José caminhava pela casa como um fantasma, evitando o olhar dos filhos porque sabia que não tinha respostas para a pergunta silenciosa nos rostos deles. Pai, quando vamos comer? Foi quando seu Antônio apareceu na porta deles, montado no seu cavalo preto, que tudo começou a mudar. Ele era o fazendeiro mais rico da região, dono de terras que se estendiam até onde a vista alcançava. O homem desceu do animal com a elegância de quem nunca conheceu necessidade, e o som das suas botas de couro ecoou no terreiro como tambores de guerra. Zé, ele disse, tirando o chapéu e revelando cabelos grisalhos perfeitamente penteados, preciso conversar com você sobre um negócio. Sua voz era grave, pausada, carregada de uma autoridade que fazia as pessoas baixarem os olhos. Conceição apareceu na porta, limpando as mãos no avental rasgado, e José viu como ela se encolheu diante da presença dele. Maria estava no quintal estendendo os poucos panos que tinham, e ele notou como os olhos de seu Antônio se fixaram nela por um momento longo demais. Um arrepio subiu pela espinha de José, e algo no seu peito apertou como um punho fechado. Ele ainda não sabia o que o fazendeiro queria, mas seu corpo já estava reagindo ao perigo, como um animal que sente a aproximação do predador. Sua filha é uma moça bonita, Zé, seu Antônio disse, acendendo um cigarro caro e soltando a fumaça devagar. 16 anos, não é? A garganta de José secou instantaneamente, e ele sentiu o sangue subir para o rosto. É sim, senhor, respondeu, a voz saindo mais fraca do que queria. O fazendeiro caminhou até a cerca, observando Maria que continuava estendendo roupa, alheia à conversa deles. Preciso de alguém para cuidar da minha casa, Zé. Minha esposa morreu no ano passado, e a solidão está me matando. Suas palavras pareciam inocentes, mas o tom carregava algo mais pesado, mais escuro. Posso oferecer boa comida, roupas limpas, tetos. E claro, ele fez uma pausa, jogando a cinza do cigarro no chão seco, uma compensação generosa para a família. O coração de José começou a bater descompassado. Ele sabia exatamente o que o homem estava propondo, mesmo sem dizer as palavras. O vento parou de soprar naquele momento, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. E José sentiu sua alma começar a se despedaçar. Quando a palavra saiu da boca de José, antes que ele pudesse impedi-la, seu Antônio sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, e tirou um maço de dinheiro do bolso. Mais dinheiro do que José havia visto na vida inteira. O suficiente para alimentar sua família por 2 anos, talvez 3, se vocês forem econômicos. As mãos dele começaram a tremer violentamente, e teve que escondê-las nos bolsos da calça rasgada. O cheiro do cigarro do fazendeiro, misturado com o perfume caro, o enjoava, mas José não conseguia desviar os olhos daquelas notas. Ela é só uma menina, murmurou.
mais para si mesmo do que para o outro homem. Uma menina que vai virar mulher de qualquer jeito, Zé. A diferença é que comigo ela vai ter uma vida digna e vocês não vão morrer de fome. A lógica dele era cruel, mas não estava errada. José olhou para dentro de casa e viu seu filho de 8 anos, João, com as costelas aparecendo por baixo da camisa suja. Viu Conceição segurando o bebê que chorava de fome. Viu o futuro, eles morrendo devagar, um por um, enquanto Maria crescia em meio à miséria, ou ela tendo uma chance de vida, e ele sobrevivendo. Naquela noite, depois que seu Antônio foi embora prometendo voltar no dia seguinte para a resposta, José não conseguiu dormir. Ficou sentado na varanda, olhando as estrelas e lembrando do dia em que Maria nasceu. Ela veio ao mundo gritando, com os punhos cerrados, como se já soubesse que a vida seria uma luta. Conceição quase morreu no parto, e ele prometeu a Deus que protegeria aquela menina com a própria vida. Ela vai estudar, José disse para a esposa naquela madrugada de 1971, vai ser diferente de nós, vai ter escolhas. Agora, 16 anos depois, ele estava prestes a tirar dela a maior escolha de todas: o direito de decidir sobre o próprio corpo, o próprio futuro. O gosto de Billy subiu pela garganta dele e vomitou no mato, ao lado da casa. Quando voltou para dentro, encontrou Maria acordada na cozinha, bebendo água. "Pai, tá tudo bem?" ela perguntou, e a voz doce dela o partiu em pedaços. "Está sim, minha filha. Volta a dormir." Mas nada estava bem, e nunca mais estaria. Na manhã seguinte, José acordou com Conceição o balançando. "Zé, acorda." Maria sumiu. O coração dele parou. Correu para o quarto da filha, e a cama estava vazia, as cobertas jogadas de qualquer jeito. Saiu correndo descalço pelo terreiro, gritando o nome dela, quando a viu sentada debaixo da mangueira velha, chorando. "Maria, o que você está fazendo aqui?" Ela levantou o rosto molhado de lágrimas e o olhou com uma expressão que ele nunca esqueceria. "Pai, eu escutei a conversa ontem. Eu sei o que aquele homem quer." O mundo de José desabou. Sentou ao lado dela na terra fria e pela primeira vez em anos chorou na frente da filha. "Eu não quero ir, pai, mas eu também não quero que vocês morram de fome por minha causa." Ela tinha 16 anos, mas naquele momento falava como uma mulher de 40. A fome havia roubado a infância dela e agora José estava prestes a roubar sua juventude. "Existe outro jeito, pai?" ela perguntou, segurando a mão dele com dedos frios como gelo, e ele não soube responder. Seu Antônio voltou ao meio-dia como prometido. Desta vez, trouxe papéis, contrato de trabalho, ele explicou, estendendo os documentos. "Tudo legal, tudo certinho. Ela vai trabalhar na minha casa por 2 anos. Depois disso, se quiser ir embora, pode ir. Se quiser ficar," ele deu de ombros, "será bem-vinda." Maria estava ao lado do pai, vestindo seu único vestido bom, o azul que Conceição havia costurado para sua festa de 15 anos. Ela segurava a mão de José com força, e ele sentia as unhas dela cravadas na sua pele. "Pai," ela sussurrou no ouvido dele, "se é para salvar meus irmãos, eu vou." Aquelas palavras foram como facadas no peito de José. Pegou a caneta que seu Antônio lhe oferecia, e sua mão tremeu tanto que quase não conseguiu assinar. O som da tinta riscando o papel ecoou como um tiro na tarde silenciosa. Quando terminou, entregou os papéis de volta e recebeu o dinheiro. Nunca dinheiro pesou tanto nas mãos dele. Nunca se sentiu tão pequeno, tão covarde, tão derrotado. Maria fez uma trouxa pequena com suas poucas roupas. Conceição não parava de chorar abracada nela, sussurrando desculpas que nenhuma delas merecia ouvir. Os meninos não entendiam direito o que estava acontecendo. Só sabiam que a irmã mais velha estava indo embora. "Cuida deles, pai," Maria disse, beijando a testa de José. "E não se culpe, nós não tínhamos escolha." Mas ele sabia que sempre há escolha. Poderia ter escolhido morrer de fome com dignidade. Poderia ter escolhido lutar mais, procurar outras alternativas. Em vez disso, escolheu o caminho mais fácil: sacrificar a filha para salvar o resto da família. Seu Antônio a ajudou a subir no cavalo, e ela se virou uma última vez para acenar. O sol da tarde criava um halo dourado ao redor do rosto dela, e por um momento ela pareceu um anjo que José estava mandando para o inferno. O som dos cascos do cavalo se afastando ecoou no peito dele como batidas de martelo, e quando eles desapareceram na curva da estrada, uma parte de José morreu para sempre. Com o dinheiro de seu Antônio, a família comprou comida suficiente para meses. Pela primeira vez em anos, os filhos de José foram dormir com a barriga cheia, mas ele não conseguia comer. Cada garfada tinha gosto de culpa. Cada pedaço de pão parecia feito das lágrimas da filha. Conceição tentava consolá-lo,
dizendo que ele havia feito o que qualquer pai faria para salvar a família. Mas as palavras dela soavam vazias, mesmo para ela própria. À noite, José a ouvia chorando baixinho, pensando que ele estava dormindo. Durante o dia, ela evitava os olhos dele, como se a vergonha fosse contagiosa. Os vizinhos começaram a sussurrar. Alguns entendiam a situação desesperadora da família. Outros olhavam para José com desprezo, como se ele fosse o pior tipo de homem. E talvez fosse. Talvez ele realmente fosse. O pior era que o dinheiro não trouxe alívio, trouxe apenas uma culpa mais pesada. Porque agora, José sabia que tinha um preço, e que esse preço era a própria filha. 3 meses depois, Maria apareceu na porta da casa no meio da noite. Estava diferente, mais magra, com olheiras profundas, e algo nos seus olhos havia se apagado para sempre. Pai, ela disse, a voz rouca, preciso conversar com você. Conceição acordou com um barulho e correu para abraçá-la, mas Maria se afastou gentilmente. Estou grávida, ela anunciou, e as palavras caíram na sala como pedras jogadas na água. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Conceição levou as mãos ao rosto e José sentiu seu mundo desabar completamente. Seu Antônio disse que se eu contar para alguém, ele vai tirar vocês da terra e vocês vão morrer de fome na estrada. A voz dela era fria, controlada, como se estivesse falando sobre o tempo. Então eu não posso ficar aqui. Vim só para avisar que estou bem e para dizer que não culpo vocês. Ela se virou para sair, mas José a segurou pelo braço. Maria, espera, a gente dá um jeito. A gente não tem jeito, pai. Ela o interrompeu. Vocês já fizeram sua escolha. Agora eu preciso fazer a minha. Naquela mesma noite, José pegou a espingarda velha do pai e foi até a fazenda de seu Antônio. Sua mente estava em branco, tomada por uma raiva que nunca havia sentido antes. Encontrou o fazendeiro na varanda, bebendo cachaça e fumando, como se nada tivesse acontecido. Zé, ele disse, sem se levantar, imaginei que você viria. José apontou a arma para ele e suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-la. Você destruiu minha filha, gritou, a voz quebrada pela emoção. Você a destruiu. Seu Antônio deu uma risada amarga. Eu salvei sua filha, Zé, e salvei sua família também. Ou você esqueceu que seus outros filhos estavam morrendo de fome? As palavras dele eram como veneno, mas carregavam uma verdade que José não queria aceitar. Ela está grávida, murmurou, e vai ter uma criança bem alimentada, bem cuidada, coisa que você nunca conseguiu dar para ela. A arma pesava cada vez mais nas mãos de José. Ele queria atirar, queria acabar com aquele homem que havia destruído a família, mas sabia que se fizesse isso, seus outros filhos ficariam órfãos e sem dinheiro. Mais uma vez, estava preso entre escolhas impossíveis. José baixou a arma, não por covardia, mas porque entendeu que matar seu Antônio não traria Maria de volta, não desfaria o que ele havia feito. Você vai cuidar dela, disse, a voz firme pela primeira vez em meses. Vai dar tudo o que ela precisar, vai tratar ela com respeito, porque se eu souber que você machucou ela de novo, deixou a ameaça no ar. O fazendeiro assentiu, terminando a cachaça de um gole só. Ela vai ter tudo, Zé, casa, comida, roupas, e quando a criança nascer, vai ter um pai presente. A palavra pai saiu da boca dele como um tapa na cara de José, porque ele sabia que o homem estava certo. Havia vendido a filha, e agora seu Antônio era mais pai para ela do que José jamais seria novamente. Só uma coisa, o fazendeiro continuou, se levantando e caminhando até a beira da varanda. Vocês não podem mais procurar ela. Faz parte do acordo, ela agora é minha família. José sentiu o coração se despedaçar em 1000 pedaços, mas assentiu, porque sabia que não tinha mais direito de ser pai dela. Havia perdido esse direito no momento em que assinou aqueles papéis. José voltou para casa naquela noite como um homem diferente. Não melhor, não pior, apenas diferente. Conceição estava esperando ele acordada, e quando contou o que havia acontecido, ela não disse nada, apenas segurou a mão dele, e ficaram ali, sentados na cozinha, em silêncio. Nos dias seguintes, José usou o resto do dinheiro de seu Antônio para comprar sementes e ferramentas. Começou a trabalhar a terra com uma determinação que nunca havia tido antes, como se cada suco que abria fosse uma forma de pedir perdão, como se cada planta que crescesse pudesse apagar um pouco da culpa. Os outros filhos cresceram saudáveis, estudaram, tiveram oportunidades que Maria nunca teve, e a cada conquista deles, José sentiu uma mistura de alegria e dor. Alegria-o por vê-los prosperar. Dor por saber que isso só foi possível por causa do sacrifício da irmã. Durante anos,
evitou passar perto da fazenda de seu Antônio. Mas às vezes, de longe, via uma mulher no quintal, brincando com uma criança, e seu coração se partia um pouco mais. Hoje, 37 anos depois, José segura o contrato amarelado e pensa em todas as escolhas que fez. Maria teve mais 3 filhos com seu Antônio. Ele morreu há 10 anos e ela herdou a fazenda. Tornou-se uma mulher respeitada na região, rica, independente. Os outros filhos de José cresceram, se formaram, construíram suas próprias famílias. Objetivamente, todos saíram ganhando. Mas o preço foi alto demais. José nunca mais falou com Maria. Ela o vê na cidade às vezes, acena de longe, mas mantém a distância que ele mesmo criou. Naquela noite de 1987, os filhos dela o chamam de seu Zé, não de avô, e está certo assim, porque ele não merece ser avô deles. Não depois do que fez com a mãe deles. Às vezes José se pergunta se faria diferente hoje. Se tivesse outra chance, se escolheria morrer de fome com dignidade em vez de vender a filha. Mas a verdade é que não sabe, e essa incerteza o assombra mais do que a certeza da culpa, porque significa que no fundo ele ainda é o mesmo homem que foi capaz de assinar aquele contrato. Será que alguém faria diferente no lugar dele? Me conte aqui nos comentários o que você faria.